Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição deste sábado do nosso Giro de Notícias. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. É claro que a gente vai falar muito sobre Payet, é o assunto do momento, né? O craque francês Payet, que está em negociações com o Vasco, segundo o Globoesporte.com, negociações avançadas. O Vasco próximo de fechar com esse jogador. Vamos falar também sobre Maracanã. O consórcio Maracanã negou o pedido do Vasco para que a partida contra o Atlético Mineiro seja realizada lá no estádio. Com isso, o Vasco vai mais uma vez ter que entrar na justiça, né, para exercer o seu direito de jogar no Maracanã. Vamos falar sobre a alteração de data de uma partida do Vasco, o jogo contra o Palmeiras, e também sobre Diego Costa. Mas Diego Costa não vem para o Vasco, não. O destino será o Botafogo. Depois da vinheta a gente começa. Antes, é claro que eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem um oferecimento da 1xBet. Lá na 1xBet você pode dar os seus palpites esportivos e no seu primeiro depósito você ganha um bônus se você utilizar o código aqui do canal Machão da Gama. O link está aqui no comentário fixado desse vídeo. É muito fácil para você fazer o seu cadastro e se você utilizar o nosso código promocional, o seu primeiro depósito vai dobrar até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito lá na 1xBet, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, a gente começa falando aqui de Maracanã e a notícia não é boa não. Mais uma vez teremos aquele lenga-lenga, né, para o Vasco poder jogar no Maracanã. Isso porque o consórcio que administra o Maracanã, e aqui leia-se a dupla Fla-Flu, né, que é quem administra o Maracanã hoje, negou a solicitação do Vasco para jogar no estádio contra o Atlético Mineiro no dia 20 de agosto, às 11 horas da manhã, pela 20ª rodada do Brasileirão. Com isso, o Vasco, mais uma vez, vai ter que entrar na justiça para poder exercer o seu direito de jogar no estádio. Cara, é inacreditável a mesquinharia, né, desses dois clubes. E o que mais me surpreende até é o Fluminense. Como é patético esse clube, né? O Fluminense, diversas vezes na sua história, precisou do estádio de São Januário e o Vasco sempre cedeu o estádio de São Januário para o Fluminense jogar. Jogou lá pela Libertadores, jogou final de Copa do Brasil lá e perdeu, né? Que bom que perdeu. Diversas vezes, quando o Maracanã estava em obras, o Fluminense pediu São Januário, mesmo que a torcida do Vasco, pé da vida, não querendo liberar, o Vasco liberava São Januário para o Fluminense jogar. E agora, no momento que o Vasco está precisando do Maracanã, né? O Vasco não está querendo lá jogar no Maracanã por luxo, não. O Vasco está precisando do estádio, porque São Januário ainda está interditado. E aí, simplesmente, o Fluminense também não aceita liberar o Maracanã para o Vasco. Enfim, mas nesses momentos, né? São nesses momentos que cada clube demonstra o seu tamanho. E provavelmente na justiça o Vasco vai conseguir o seu direito de jogar no Maracanã, como conseguiu das outras vezes. Uma pena que sempre tem que ter esse desgaste, né, para o Vasco jogar no estádio do Maracanã. Enfim, e sobre São Januário, o Vasco teve uma reunião ontem no estádio, né, com autoridades aqui do Rio de Janeiro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, etc. e tal, exatamente para preparar uma defesa mais sólida para conseguir aí a liberação do estádio de São Januário. Que também é um absurdo, né? São Januário está interditado pela justiça. Espero que o Vasco nessa semana consiga também resolver essa situação. Então, meu amigo, essa semana vai ser animada e na justiça, né? O Vasco vai ter que entrar na justiça para jogar no Maracanã e vai ter que, na justiça, também tentar reverter a punição de São Januário. Vamos aguardar. Bom, e tivemos uma alteração no calendário do Vasco. A CBF antecipou Palmeiras e Vasco, que aconteceria na segunda-feira, dia 28, para o domingo, dia 27. O jogo que será válido aí pela 21ª rodada do Brasileirão. O Allianz Parque continua mantido como palco da partida, né? O jogo seria na segunda-feira, 8 horas da noite, e agora foi para o domingo, 6h30 da noite. A transmissão está confirmada pelo pay-per-view, né, o Premier do Grupo Globo. Essa medida aconteceu, né, essa mudança, depois que a Conmebol divulgou na tarde de ontem as datas e os horários
das quartas de final da Libertadores da América. Como o Palmeiras vai enfrentar o Deportivo Pereira no dia 30, a manutenção do jogo na data anterior ficou inviável para que seja respeitada ali o intervalo mínimo de 3 dias entre um jogo e outro. Então, Vasco e Palmeiras seria na segunda-feira, mudou para o domingo. Uma mudança positiva, né, para todo mundo, principalmente para quem mora aqui no Rio de Janeiro e quer ir para São Paulo para acompanhar a partida. Na segunda-feira fica uma M danada, né? No domingo dá para todo mundo ir para São Paulo, curtir o final de semana, assistir o jogo do Vasco, depois do jogo pega o ônibus e volta, né, para o Rio de Janeiro. Então é uma mudança muito boa essa saída aí do jogo de segunda 8 horas para domingo 6h30. Bom, e antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu vou falar rapidinho da GoCase, hein? Na GoCase você pode comprar capinhas personalizadas do Vasco da Gama para o seu telefone. São produtos oficiais, tá? Comprando você ajuda o Vasco, porque são produtos oficiais e licenciados. Para participar da promoção, compre 2, leve 4, isso mesmo. Ó. Você compra 2 capinhas, leva 4, qualquer modelo de telefone, pode ser iPhone, Samsung, Motorola, LG, enfim. Você pode vir aqui na descrição desse vídeo ou então no QR Code que está aparecendo na sua tela. E se você utilizar o cupom Vasco da Gama, você ganha frete grátis lá na GoCase e também um desconto especial. Tamo junto, GoCase, parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, e agora a gente fala aqui sobre Payet, né? Assunto que ontem à noite caiu como uma bomba no noticiário vascaíno. O Vasco está próximo de fechar com o Payet, jogador que é um craque, né, do futebol francês, estava no Olympique de Marseille na última temporada e foi bem na última temporada, né? Cara, o Payet chegando é uma contratação de alto nível do futebol brasileiro. Seria uma das principais contratações do futebol brasileiro nessa temporada. O negócio ainda não está sacramentado, né? Isso me faz ter receio, porque nosso diretor de futebol é Paulo Brax, né? E, cara, com a lentidão desse departamento de futebol do Vasco, as coisas com o Paulo Brax muitas das vezes dão errado, enfim, me dá um pouco de receio que essa história não dê certo, né? Ao mesmo tempo eu penso, cara, não é possível que o Paulo Brax seria tão bobo ao ponto de vazar que está negociando com um grande jogador se a coisa não tivesse praticamente acertada. Mas enfim, vamos torcer para que tudo dê certo e que o Payet realmente seja confirmado como jogador do Vasco da Gama. Segundo Fabrício Romano, que é o principal jornalista do mundo em relação à transferência de futebol, o Vasco da Gama apresentou uma proposta enorme para convencer o Dimitri Payet. As negociações estão avançadas e o Vasco está confiante num desfecho positivo. E uma outra informação vinda da França é que na França o Payet não fica. Ele teve interesse de vários clubes do futebol francês, inclusive recebeu uma proposta do Nantes da França, mas recusou porque ele não quer jogar em nenhum outro clube do futebol francês por conta da identificação que ele tem com o Olympique de Marseille. Então ele vai jogar fora da França. Nesse momento, o favorito é o Vasco, né, para fechar com o jogador. Hoje ele está lá no estádio do Olympique de Marseille assistindo a partida do Marseille, clube onde ele é um dos maiores ídolos, né? Cara, tomara que tenha um desfecho positivo e que ele já chegue logo para jogar contra o Galo, meu amigo, no final de semana que vem. Enfim, vamos que vamos, a gente vai precisar muito aí do Payet nessa temporada e tomara que o desfecho seja positivo. Para encerrar esse vídeo, a gente fala sobre Diego Costa, mas não tem nada relacionado ao Vasco, né? O Vasco que chegou a fazer proposta pelo Diego Costa, mas depois a coisa não avançou. A informação é que o Botafogo encaminhou a contratação do atacante Diego Costa. O jogador de 34 anos, que está sem clube desde que deixou o Wolverhampton, está perto de fechar com o alvinegro carioca. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Daniel Moraes, do Papo na Colina, e confirmada pelo Globoesporte.com. O Diego Costa esteve na mira do Vasco, que fez contato e buscou aproximação com o atacante, mas após o Vasco concretizar ali a chegada do Verratti, o papo com o Diego Costa esfriou e o Vasco passou a focar num jogador de peso para a camisa 10. O Payet agora, no caso, né, que o Vasco está próximo aí também de sacramentar. O Botafogo busca o Diego Costa para suprir a ausência de Tiquinho Soares, que se lesionou recentemente. Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!